Bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 21 de junho de 2022, estamos na 12ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Mateus, o capítulo 7, versículo 6, mais os versículos de 12 a 14. Temos ainda a festa de São Luís Gonzaga. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deem aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Olha só. No versículo 6 do texto lido agora, Jesus chama a atenção dos discípulos para o que chamamos hoje de cuidado pastoral. Quando se trabalha com as coisas sagradas, é preciso cuidado dobrado, para não deixar que elas caiam em mãos erradas. E isso é o que significa não dar aos cães as coisas sagradas e nem jogar pérolas aos porcos. O que o mestre quis dizer com essas afirmações era uma forma de prevenir seus discípulos para não serem ingênuos em partilhar a mensagem do reino com gente despreparada para recebê-las. E o mais grave ainda, com gente avessa ao reino e aos seus mensageiros. Seria um trabalho perdido, inútil e correndo o risco até de sofrerem agressões. Os porcos podem se voltar contra vocês e os despedaçarem. O que Jesus propõe é que as pessoas se disponham, mesmo que o mínimo possível, para acolher o que está sendo oferecido. Do contrário, será pura perda de tempo. Isso porque não se pode forçar a barra de ninguém em aceitar o que está sendo proposto. Mesmo com a melhor das intenções, as pessoas são livres em aceitar ou não. A palavra anunciada é essa pérola preciosa e que não pode ser desperdiçada com quem não está disposto a ouvi-la. Jesus teme até pela vida dos seus apóstolos e discípulos, aqueles que por ele foram enviados. Os porcos podem se voltarem contra vós. Então, por vezes, não vale a pena correr o risco. E depois, as coisas santas e as pérolas teriam destinatários melhores e dispostos a acolher e só seguir somente o Mestre. Os versículos de 12 a 14 trata da questão da escolha. Cada um é livre em fazer a sua opção. Tem à sua frente duas portas, uma larga e uma outra estreita. Não é qualquer forma de viver que pode conduzir o ser humano à salvação. Isso nós também já sabemos. Há quem prefere o caminho largo, mais curto, mais fácil, com atalhos, aquilo que é mais cômodo e menos exigente. São escolhas enganosas, cuja falsidade só será percebida no final do caminho. Os escribas e fariseus optaram pela observância cega e meticulosa da lei, achando que só por este caminho se chegaria à salvação. Como estavam enganados! E Jesus criticou todos eles. Por esse caminho eram levados à hipocrisia, ao exibicionismo, o querer elogios e reconhecimentos, e o pior de tudo, usavam a lei em benefício próprio. Jesus orientava seus discípulos a optar pela justiça do reino e mostra como exemplo o Sermão da Montanha. Aqui se dispensa toda forma de facilidades e mordomias. É um caminho de conflitos, desafios e perseguições. Um caminho de luta contra as injustiças. Abre-se, portanto, a porta para o amor e a misericórdia. Essa é a porta estreita, porque também foi apertado o caminho, mas o único que corresponde à proposta do reino pelo Mestre apresentado.
Quem fizer opção pelo Mestre sofrerá as consequências, mas aguentará firme, porque sabe que não está sozinho. E somente por esta via se alcançará a salvação tão esperada. Olha só, eu aproveito, meu irmão e minha irmã, para dizer a você que hoje nós vamos começar às 19h30 lá na nossa igreja, o tríduo que prepara a festa do nosso padroeiro, que é o Sagrado Coração de Jesus. A festa dele será nessa sexta-feira, no dia 24 de junho. Então vamos fazer um tríduo, todas terça, quarta e quinta, sexta o dia dele. E aqui na paróquia a festa continua. Vamos encerrá-la no domingo com a grande procissão do Sagrado, saindo às 9h30 da igreja, voltando por volta aí das 11 horas, com a missa presidida pelo nosso bispo emérito Dom Fernando. Então convido a você, se você puder, venha participar conosco nesses dias, abrir seu coração ao coração de Jesus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia, fique com Deus.